Você já se sentiu perdido, como se estivesse procurando por algo, mas sem saber exatamente o que é? Uma inquietação na alma, um vazio difícil de explicar. Talvez o que você esteja buscando no fundo seja a presença de Deus. O seu coração anseia por Ele, mesmo que você ainda não tenha percebido isso com clareza. O Salmo 27:8 diz: "O meu coração me diz, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei." Que declaração linda, profunda e verdadeira. Quando tudo parece incerto, quando as vozes do mundo nos confundem, o nosso coração sussurra aquilo que a alma já sabe. Busque a Deus. Buscar a Deus não é sobre religião fria ou rituais mecânicos. É sobre relacionamento. É sobre abrir o coração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero Te conhecer mais. É nessa busca que encontramos paz no meio da tempestade, direção quando nos sentimos perdidos e força para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Deus nunca nos manda buscá-lo por acaso. Quando Ele chama, é porque Ele quer se revelar, consolar, fortalecer e transformar. Buscar a face do Senhor é mais do que fazer uma oração rápida ou ler um versículo apressadamente. É viver com o coração voltado para Ele. É dizer: Senhor, eu não quero apenas as Tuas bênçãos, eu quero a Tua presença. Isso significa reservar um tempo do seu dia para estar a sós com Deus, em silêncio, apenas ouvindo o que Ele tem a dizer. Ler a palavra com o desejo sincero de conhecê-lo mais. Orar não apenas para pedir, mas para conversar, agradecer, desabafar. Cultivar uma vida de louvor mesmo nos dias difíceis. Andar com o coração aberto, sensível ao toque do Espírito Santo. Deus não está distante. Ele não se esconde de quem o busca com sinceridade. Quando você dá um passo em direção a Ele, Ele corre ao seu encontro. Quando buscamos a face de Deus, não significa que os problemas desaparecem de repente, mas tudo muda dentro de nós. O medo perde força, a ansiedade diminui, a fé se fortalece, porque sabemos que não estamos sozinhos. Ele é a luz que brilha na escuridão. Ele é a rocha firme em meio às incertezas. Ele é o abrigo quando tudo à nossa volta desaba. Ele é o nosso Pai, e Ele nunca abandona um filho que o procura. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27:1. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade poderosa. Deus é a sua luz, Ele é a sua salvação. E quando você se agarra a essa verdade, não há medo que possa dominar o seu coração. Talvez hoje você esteja passando por um momento de dor, confusão ou solidão. Talvez esteja esperando por uma resposta que parece não chegar. E talvez esteja começando a se perguntar se Deus te vê, se Ele se importa. A resposta é sim. Ele vê, Ele se importa, e Ele está perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, versículo 18. Não importa o quão escuro o caminho esteja, a luz de Deus ainda brilha. Não importa o quão pesado esteja o seu fardo, Ele ainda pode carregar com você. Hoje, escolha confiar, escolha buscar. Escolha acreditar que a presença de Deus é real e que ela está disponível para você agora mesmo, onde você estiver. Então, irmão, ore comigo. Senhor Deus, hoje eu ouço o chamado do meu coração. Busque a minha face. E com toda a humildade eu respondo: Tua face, Senhor, eu buscarei. Mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, eu volto o meu olhar para Ti. Tu és a minha luz, quando tudo parece escuro. Tu és o meu refúgio, quando me sinto fraco e vulnerável. Tu és o meu Pai, que cuida de mim com amor e paciência. Ensina-me a buscar-te, não apenas quando preciso de algo, mas todos os dias, porque quero te conhecer, quero sentir a tua presença, quero andar contigo. Tira do meu coração toda distração, toda dúvida, toda frieza. Desperta em mim um amor genuíno por Ti. Que a minha vida seja um reflexo da Tua presença.
Eu te busco, Senhor, e sei que tu te deixarás encontrar. Amém. Se essa oração falou com você, escreva aqui embaixo: Amém, Senhor. Eu te buscarei todos os dias. Que esse seja o início de um novo tempo na sua caminhada com Deus. Existem momentos em que tudo ao nosso redor parece desabar. As certezas escorrem pelas mãos como areia fina, e o que antes era claro agora parece coberto por uma névoa espessa. Nessas horas, o medo sussurra com força nos ouvidos. Ele não pede licença para entrar, apenas invade, gritando mentiras sobre o futuro, sobre quem somos, sobre quem Deus é. Davi sabia o que era viver dias assim. Ele foi perseguido, incompreendido, cercado por inimigos, não apenas de fora, mas também os internos. A dúvida, a solidão, a pressão de liderar, a culpa, o peso da responsabilidade. E mesmo assim, ele escreveu: Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Como alguém pode ter esse tipo de confiança no meio da guerra? Como o coração pode permanecer em paz quando tudo está em guerra ao redor? A resposta está naquilo que ele diz logo depois: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa é a chave. Em vez de focar nos problemas, Davi focava em Deus. Em vez de fixar os olhos na ameaça, ele decidia olhar para a beleza do Senhor. Ele entendeu que a única maneira de silenciar o medo era mergulhar na presença daquele que é perfeito amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. Morar na casa do Senhor todos os dias da vida não é apenas sobre um lugar físico. É sobre viver em constante comunhão, com o coração voltado para Deus em todos os momentos, mesmo na correria do dia a dia, mesmo quando há contas a pagar, tarefas a cumprir, lutas a enfrentar. É fazer da presença de Deus o lar da alma. Você pode estar passando por um tempo de incertezas. Talvez esteja lutando contra pensamentos ruins. Talvez tenha medo do que vem pela frente. Talvez esteja cansado, não apenas fisicamente, mas por dentro, como se a alma estivesse sem fôlego. E eu te entendo, mas também te lembro: Deus está contigo. Ele te esconde no seu abrigo no dia mau. Ele te guarda em segurança, longe do alcance das flechas invisíveis que tentam te atingir. E mais do que isso, ele te coloca sobre uma rocha, firme, alta, acima do caos, acima da dor. É por isso que Davi termina esse trecho com louvor. Ele diz: Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ele ainda estava cercado. O problema ainda existia. Mas algo dentro dele havia mudado. O medo deu lugar à adoração. Às vezes, o maior milagre não é quando Deus muda a situação. É quando Ele muda o nosso coração no meio dela. Quando Ele nos dá força para cantar, mesmo quando tudo diz que era para chorar. Quando Ele nos faz ver que, apesar da dor, ainda podemos levantar as mãos e adorá-lo, porque Ele continua sendo bom. Então hoje, mesmo que as coisas estejam difíceis, escolha confiar. Escolha se esconder nele. Escolha adorá-lo não porque tudo está bem, mas porque Ele está contigo. E isso basta. Ore comigo agora. Deus, o medo tem batido à porta. Às vezes parece que ele quer dominar cada pensamento, cada decisão, cada parte do meu dia. Mas hoje, eu decido me lembrar da tua palavra. Decido me lembrar de quem tu és, mesmo que um exército se levante contra mim, mesmo que as circunstâncias gritem que é o fim, eu escolho confiar, porque tu és o meu abrigo, tu és a rocha firme onde eu posso pisar. Tu és a minha segurança. Eu não quero viver com os olhos presos nas dificuldades. Quero contemplar a tua beleza. Quero viver com o coração em comunhão contigo, todos os dias da minha vida. Que a tua presença seja o meu refúgio, o meu alívio, a minha força. Recebe agora o meu louvor, mesmo que fraco, mesmo que cheio de lágrimas.
Eu te louvo porque tu és digno, porque tu és fiel. E eu sei que o Senhor está comigo em cada detalhe. Amém. Se você também está escolhendo confiar em Deus hoje, escreva aqui embaixo: mesmo com medo, eu confio em ti, Senhor. Essa é a sua declaração de fé. Que os céus ouçam, que o inferno recue e que o seu coração se encha da presença do Pai. Há dias em que oramos e o céu parece de bronze. As palavras saem da nossa boca, mas não ouvimos resposta. Sentimos como se Deus estivesse distante, como se Ele tivesse se escondido. É nesse lugar que muitos desanimam, porque o silêncio de Deus dói. Ele machuca a alma, nos deixa confusos, faz parecer que estamos sozinhos. Mas é justamente nesses momentos que a fé é testada e fortalecida. Porque fé verdadeira não depende de sentir. Fé verdadeira continua mesmo quando os olhos não veem, quando os ouvidos não escutam, quando o coração não entende. Davi também passou por isso. Ele escreveu: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Perceba que ele não está apenas pedindo, ele está clamando. Ele está dizendo: Senhor, fala comigo, eu preciso de ti. O desespero dele é real, humano, honesto. E Deus não se ofende com orações assim. Pelo contrário, ele acolhe a sinceridade. Ele sabe quando a alma está em pedaços. Logo em seguida, Davi escreve algo muito poderoso. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele ouve uma voz interior, a própria voz de Deus, talvez suave, talvez como um sussurro, lembrando-o: busque a minha presença. E Davi responde: sim, Senhor, é isso que eu farei. Eu vou te buscar, mesmo que tudo esteja escuro ao redor. É nesse ponto que muitos desistem, no meio da espera, no silêncio, na escuridão. Mas é também nesse ponto que Deus mais trabalha, porque enquanto o silêncio nos assusta, ele é também um campo fértil para a fé. É quando não ouvimos nada que aprendemos a confiar em tudo que ele já disse antes. Deus não é um homem para mentir. Se ele prometeu que estaria conosco, então ele está. Mesmo quando não sentimos, ele está. Mesmo quando a dor parece falar mais alto, ele continua ao nosso lado. Como um pai que segura firme a mão do filho, mesmo que o filho esteja no escuro e não consiga enxergar. Davi continua clamando: não me escondas a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu foste o meu amparo. Ele está dizendo: Deus, não desiste de mim. Eu sei que o Senhor já me ajudou antes, por favor, ajuda-me de novo. E ele termina esse trecho com um dos versículos mais fortes e lindos do Salmo 27. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Que promessa! Mesmo que as pessoas que mais deveriam nos amar nos abandonem, Deus não abandona. Mesmo que os laços mais profundos da nossa vida falhem, Deus continua presente. Ele acolhe, ele abraça, ele não se cansa de nós. Ele não se irrita com as nossas fraquezas. Ele não fecha o coração quando somos sinceros. Ele é fiel, mesmo quando nós estamos fracos. Você pode estar sentindo que Deus está em silêncio. Pode estar orando e achando que Ele não ouve. Mas acredite, Ele está aí. Ele está ouvindo até o que você não tem mais forças para dizer. As suas lágrimas são compreendidas por Ele como se fossem orações. O seu gemido mais abafado é percebido no céu como um clamor valente. Você não está só. Deus não te rejeita. Ele te acolhe. Vamos orar juntos. Senhor, às vezes o teu silêncio me machuca. Eu clamo e não ouço nada. Oro e não vejo respostas. E no meio desse vazio, o inimigo tenta me convencer de que o Senhor me esqueceu. Mas hoje, eu escolho não acreditar nessa mentira. Eu lembro que o Senhor já me socorreu antes, que já me abraçou quando eu estava quebrado, que já me levantou quando ninguém mais acreditava em mim. Eu confio que, mesmo que tudo pareça parado, o Senhor está trabalhando. Mesmo que eu não veja, o Senhor está agindo. Por isso eu te peço, acolhe o meu coração. Não me deixes só. Não retires de mim a tua presença. Ensina-me a buscar-te com mais profundidade, com mais sede, com mais fé. E mesmo que o mundo me abandone, mesmo que as pessoas mais próximas me deixem, eu escolho confiar no teu amor que nunca falha. Eu te amo, Senhor. E mesmo em silêncio, mesmo em lágrimas,
Eu vou continuar te buscando, porque eu sei que tu estás aqui. Amém. Se essa oração falou contigo, declare nos comentários. Mesmo em silêncio, eu continuo confiando em ti, Senhor. Compartilhe essa verdade com alguém que também precisa lembrar que não está sozinho. Existem momentos em que o nosso coração se sente perdido. Andamos, buscamos, tentamos, mas parece que não conseguimos encontrar direção. É como se estivéssemos caminhando em uma estrada nebulosa, sem saber se estamos indo para frente, para trás ou em círculos. É nesses momentos que surge a oração mais sincera que podemos fazer. Senhor, mostra-me o teu caminho. Davi faz exatamente isso no Salmo 27. Ele clama, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ele reconhece que precisa de direção. Ele não tenta seguir sozinho. Não se apoia apenas na própria sabedoria. Ele entende que há perigos ao redor, pessoas que o observam, esperando sua queda. E por isso ele pede, guia-me, Senhor, mostra-me o teu caminho. Há algo muito poderoso em reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos ser guiados, que há coisas que não conseguimos resolver com a força do nosso braço. Às vezes, queremos tanto estar no controle de tudo, do tempo, do resultado, das respostas, que nos esquecemos de deixar Deus conduzir. Mas a verdade é que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos dele são mais sábios, e a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Muitas vezes, achamos que estamos prontos para certas conquistas, quando na verdade Deus ainda está nos preparando. Achamos que estamos prontos para viver a promessa, mas ainda precisamos crescer para sustentá-la. Por isso, ao invés de correr atrás do nosso próprio plano, a oração mais segura é sempre: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Quando Davi pede uma vereda plana, ele não está pedindo facilidade. Ele está pedindo estabilidade. Ele está pedindo clareza. Ele sabe que seus inimigos estão observando. E muitas vezes é assim conosco. Há situações em que errar um passo significa cair diante de quem torce contra nós. Por isso, precisamos da direção de Deus, da sabedoria de Deus, da proteção de Deus. E veja, Deus quer nos guiar. Ele quer mostrar o caminho. Ele quer ser o nosso pastor. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não apenas mostra a direção. Ele é a direção. Quando andamos com Cristo, podemos ter paz mesmo quando o cenário está confuso, porque confiamos que Ele está no volante, que Ele conhece o destino, que Ele não se perde. Davi continua, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Mais uma vez, ele expõe sua vulnerabilidade. Ele sabe que está sendo injustamente acusado. Ele sabe que há pessoas que o odeiam sem motivo, pessoas que o caluniam, que o perseguem. Mas ele não tenta se vingar. Ele não revida. Ele entrega tudo ao Senhor. Ele diz, não me deixes nas mãos dele, Senhor. E essa oração também deve ser nossa. Quantas vezes somos feridos por palavras injustas? Quantas vezes somos julgados por quem nem nos conhece? Às vezes o peso dessas acusações é grande. Dói. Tira a paz. Faz a alma sangrar. Mas assim como Davi, precisamos aprender a não lutar com as armas do mundo. Precisamos entregar tudo a Deus. Ele é o justo juiz. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece os corações. E Ele cuida dos seus filhos. Talvez você esteja sendo perseguido injustamente. Talvez estejam tentando apagar a sua luz. Talvez estejam tentando te derrubar por inveja, por maldade, por puro prazer em ver alguém sofrer. Mas saiba disso. Deus está vendo. E Ele é o teu escudo. Ele não permitirá que a mentira vença. Ele te livrará no tempo certo. Enquanto isso, continue andando no caminho dele. Não desvie por causa da dor. Não abandone o propósito por causa da pressão. Não pare por causa da perseguição. Continue. Continue orando, continue adorando, continue confiando, porque quem te sustenta é Deus. Quem te guarda é Deus. Quem abre portas é Deus. E quem fecha a boca dos leões também é Ele.
Davi, depois de tudo isso, faz uma declaração que parece uma âncora no meio da tempestade. Ele diz: Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo: Eu ainda estou no meio da luta, mas eu sei que vou ver a vitória. Eu ainda estou sendo acusado, mas eu sei que vou ver a justiça. Eu ainda estou esperando, mas eu sei que vou ver o agir de Deus. Essa é a fé que precisamos. Uma fé que não espera ver para crer, mas que crê antes mesmo de ver. Uma fé que se firma na bondade de Deus, mesmo quando o mundo está em caos. Uma fé que diz: Eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que ele ainda vai me surpreender. Sim, você ainda verá a bondade de Deus. Você ainda viverá dias de paz. Você ainda vai sorrir com gratidão por tudo que Deus fez. Talvez hoje você esteja no vale, mas há um monte esperando por você. Talvez hoje você esteja sendo humilhado, mas Deus está preparando a tua exaltação. Talvez hoje você esteja cansado, mas o Senhor renovará as tuas forças como a águia. Então, levante a cabeça, não foi em vão. Cada lágrima, cada oração, cada passo de fé, cada momento de silêncio, tudo está sendo usado por Deus. Ele está escrevendo a tua história com detalhes que você ainda não entende. Mas quando tudo fizer sentido, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar, valeu a pena esperar. Deus foi fiel em todo o tempo. Vamos orar. Senhor, eu não quero mais andar segundo o meu próprio entendimento. Eu preciso de Ti, preciso da Tua direção. Mostra-me, Senhor, o Teu caminho. Ensina-me a caminhar em obediência. Me livra das armadilhas. Me afasta do que não vem de Ti. Eu não quero andar sozinho. Não quero viver pelos meus impulsos, nem pelas minhas emoções. Eu quero viver pela Tua vontade. Mesmo que ela me leve por caminhos difíceis, eu sei que ela é boa. Mesmo que eu não entenda agora, eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Livra-me dos que me querem mal. Guarda o meu coração da amargura. Protege a minha mente dos ataques do inimigo. E fortalece minha fé, para que mesmo em meio à dor, eu continue crendo que verei a Tua bondade. Eu Te entrego tudo, cada sonho, cada plano, cada passo. Guia-me, Senhor. Dirige meus caminhos e me ensina a Te seguir todos os dias, com fé, com coragem, com perseverança. Em nome de Jesus. Amém. Se você está buscando a direção de Deus, comente abaixo. Guia-me, Senhor, e eu Te seguirei. Compartilhe essa oração com alguém que também está esperando a resposta de Deus. Às vezes, tudo o que nos resta é esperar. Depois que oramos, depois que choramos, depois que já fizemos tudo o que podíamos fazer, resta apenas confiar. Esperar pode ser uma das tarefas mais difíceis da fé, porque esperar exige paciência, esperar exige confiança. Esperar exige que a gente abra mão do controle e se renda ao tempo de Deus. E é assim que Davi encerra o Salmo 27. Ele nos dá uma chave preciosa para os momentos de espera. Espera no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa repetição não é por acaso. Ele diz 2 vezes: espera no Senhor. É como se estivesse dizendo: você vai querer desistir, mas não desista. Ele sabe o quanto a espera pode cansar, o quanto ela pode nos fazer duvidar. Mas Ele nos lembra: enquanto você espera, Deus está agindo. A espera de Deus não é o mesmo que inércia. Ele não está de braços cruzados. Ele está trabalhando em silêncio. Ele está moldando o nosso caráter. Está limpando o nosso caminho. Está preparando a bênção e preparando o nosso coração para recebê-la. Às vezes, o tempo de espera é exatamente o tempo necessário para amadurecermos e estarmos prontos para aquilo que tanto pedimos. Davi sabia disso. Ele passou anos fugindo de Saul. Anos entre cavernas, batalhas e traições. Anos entre a promessa de Deus e o cumprimento dela. E mesmo assim, ele não perdeu a fé. Ele não abandonou o altar. Ele esperou. E porque esperou, viveu tudo aquilo que Deus prometeu. Se você está passando por um tempo de espera, não desanime. Deus está contigo nesse processo. E Ele não se atrasa. Ele vem no tempo certo. Ele vem quando tudo parece perdido.
Ele vem quando o milagre parece impossível, porque é exatamente nesse cenário que ele mostra o seu poder. Anima-te, diz Davi. Não deixe o coração desanimar. Não se entregue à tristeza. Não se permita ser vencido pela angústia. Levanta a cabeça. Olha para o alto. O teu socorro não vem das circunstâncias. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez a resposta que você espera ainda não chegou. Mas quantas respostas Deus já te deu até aqui? Quantos livramentos você já experimentou? Quantas vezes Ele te carregou no colo quando você achou que não aguentaria mais? Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele vai cumprir tudo o que prometeu. Sim, a espera dói, mas ela também fortalece. Fortalece a fé, fortalece a esperança, fortalece a confiança. É na espera que aprendemos a depender de Deus. É na espera que nos tornamos íntimos da sua voz. É na espera que percebemos que o mais importante não é o que pedimos, é quem Ele é. Muitas vezes pedimos algo esperando que aquilo nos preencha, mas Deus quer que sejamos preenchidos por Ele, que encontremos alegria nele, que sejamos completos nele, porque quando Ele é o nosso tudo, não importa o que venha ou o que demore, continuamos firmes, continuamos em paz, continuamos confiando. O Salmo 27 começa com a luz e a salvação. Passa por guerras, perseguições, clamor e oração. E termina com uma convocação. Espera, fortalece-te, confia. E isso resume a jornada de quem anda com Deus. Às vezes, começamos cheios de fé, e no meio do caminho somos testados. Vivemos combates, dúvidas, atrasos. Mas se permanecermos, se não desistirmos, veremos a glória de Deus se manifestar. A resposta virá, a vitória chegará, a promessa será cumprida. Espere no Senhor, espere com esperança, espere com louvor, espere com oração, espere com obediência. E enquanto espera, viva o dia de hoje com gratidão, porque até aqui o Senhor te sustentou. Até aqui Ele foi fiel, e Ele continuará sendo. Deixe-me orar por você. Senhor, neste momento eu coloco diante de Ti todos os corações cansados, todas as almas aflitas que estão esperando por respostas, por cura, por direção, por restauração. Eu te peço, Pai, renova a força de cada um. Sopra teu fôlego sobre esses corações. Anima os que estão prestes a desistir. Fortalece os que se sentem fracos. Ensina-nos a esperar em Ti com confiança. Dá-nos fé para continuar, mesmo quando tudo parece silencioso. Que possamos lembrar das Tuas promessas. Que possamos confiar na Tua palavra. Que não haja desânimo capaz de nos afastar do Teu propósito. Pai, visita agora cada pessoa que ouve essa oração. Que ela sinta o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua presença. Que ela saiba profundamente que não está sozinha. Que o Senhor está trabalhando mesmo em silêncio. Que o Senhor está preparando algo maior do que ela sonha. Que o Senhor não falha. Ajuda-nos a esperar com o coração cheio de esperança. A caminhar pela fé. A seguir mesmo quando não vemos o final da estrada. Porque sabemos que o Senhor vai à frente. E quando chegarmos lá, tudo terá valido a pena. Em nome de Jesus, amém. Se você está esperando por algo de Deus, escreva nos comentários. Eu confio no tempo do Senhor. E se essa oração falou com você, compartilhe com alguém. Você pode ser o instrumento que Deus usará para animar outro coração. Por fim, se você acompanhou até aqui, quero te fazer um convite especial. Se inscreva no canal para continuar recebendo palavras de fé, orações e mensagens baseadas na palavra de Deus. Aqui, você não está sozinho. Aqui, somos uma comunidade de fé e juntos vamos caminhar, orar e crer até vermos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus te abençoe e nunca se esqueça, o melhor ainda está por vir.